Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está pintando alguma coisa de branco. Então, no seu sonho, você pode estar pintando uma parede de branco, você pode estar pintando a casa inteira de branco, você pode estar pintando uma camiseta, uma camisa de branco ou uma calça, algum objeto, ou seja, você está pintando algo de branco. E o que isso significa? Primeiro nós precisamos entender uma coisa com relação à cor branca. Então vamos imaginar que aqui nós temos uma barra na cor branca. E a cor branca é a única cor que ela consegue refletir todas as outras ondas de cor. Então ela consegue repelir todas as outras cores. Então ela não absorve essas cores, ela repele. Por isso que algumas pessoas até gostam de usar branco, porque não é tão quente, ela não absorve tanto assim o calor, ela consegue repelir muito dos raios que incidem sobre ela. Então, o principal segredo de sonhar com a cor branca é com relação à associação que o subconsciente faz com relação a esse entendimento dela refletir todas as demais cores. No caso, nós vamos falar sobre repelir. Então, trazendo essa associação de entendimento que o nosso subconsciente faz, quando sonhamos com a cor branco, que nós estamos pintando algo de branco, é com relação a que nós precisamos repelir muitas coisas da nossa vida, tá? Nós precisamos repelir tudo aquilo que não nos faz bem. E eu deixei anotado algumas coisas aqui para falar para vocês com relação a repelir aquilo que não faz bem em nossas vidas. Deixa eu deixar anotado. Então, sonhar que está pintando alguma coisa de branco é sobre repelir aquilo que não nos faz bem. Tá? Então, vão ser costumes e hábitos, vícios, pessimismo e o negativismo, e o comodismo. Eu peguei os principais elementos que aparecem, deixa eu só deixar a prancheta aqui, eu peguei os principais elementos que aparecem na maioria dos sonhos das pessoas com relação a repelir algo, sentimento, pensamento, hábitos, costumes, coisas que não fazem bem às nossas vidas, tá? E dentre os que mais aparecem nos sonhos, as que mais nos prejudicam, que o nosso subconsciente mais dá um estalo para ele nos avisar a respeito, é isso: costume e hábitos, tá? Costume e hábitos que nos fazem mal, vícios, todos os vícios acabam nos fazendo mal, tudo aquilo que é demais da conta acaba nos prejudicando de alguma forma, pessimismo e negativismo, que acaba entrando na área dos pensamentos, sentimentos, sensações, tá? Achar que tudo vai dar errado, que você não é capaz, não se autovalorizar. E o comodismo. Aqui no comodismo nós estamos falando da chamada zona de conforto, tá? Adentrar numa esfera, num ciclo em sua vida e que não quer mais mudanças, quer permanecer como está, e só que tem as consequências disso que acaba gerando com o tempo ansiedade, depressão, acaba gerando uma tristeza profunda, até mesmo estresse, tá? Então você sonhou que está pintando alguma coisa de branco, é sobre isso. Repelir aquilo que não faz bem em sua vida, que não está fazendo bem. Os principais elementos são esses. Mas tem algo também no mundo espiritual com relação a isso que nós temos que levar em conta no sonho. Então, nós desenhamos aqui aquela placa branca, tá? E ela repelindo as outras cores. Mas nós podemos substituir, tá? Essa placa branca, por exemplo, como uma pessoa, e com relação a ela repelir não só
costumes, hábitos, sentimentos, pensamentos, mas repelir também algumas coisas no mundo espiritual. Por exemplo, alguns tipos de espíritos obsessores que costumam nos jogar pensamentos, costumam nos incitar a ódio, o rancor, a mesmo tristeza. Então é nós ficarmos preparados com relação a isso, tá? Mente sã, corpo sadio, repelir tais sentimentos que não provêm até da sua consciência, mas que vêm de outros espíritos e que acabam influenciando nossas vidas. Espíritos, esses que influenciam nossas vidas para o mal, são chamados de espíritos obsessores, tá? E eles podem, no mundo espiritual também, te atacar e até aparecerem no mundo espiritual. Claro que o nosso subconsciente, ele vai interpretar de uma forma, às vezes substituindo até a figura desse espírito obsessor, que você nem conheceu em vida, com uma outra figura conhecida, tá? Às vezes a figura de um demônio, ou de um ser mitológico que te faz mal no sonho, ou alguma outra pessoa que está tentando te prejudicar. Então, além de repelir sentimentos, sensações negativistas, costumes e hábitos, deixar fora da sua vida, tudo visando uma saúde mental, espiritual sã, também é sobre repelir algumas influências espirituais em nossas vidas, tá? Essas influências espirituais. Essas influências espirituais, elas ocorrem com frequência, elas não escolhem pessoas, elas ocorrem com todos e elas ficam com aqueles que aceitam. Por isso que até essa associação que o nosso subconsciente faz. Por exemplo, se a cor não fosse branca, fosse um vermelho, ao invés de repelir, deixa eu apagar aqui, ó, ao invés de repelir uma onda de cor que chegasse a ela, ela ia acabar absorvendo. Tá? Se fosse vermelho, por exemplo, aquela placa que nós demos de exemplo. Então a mesma coisa com relação às influências espirituais. Quando você não está com uma mente, tá? Pensamentos positivos, uma mente sã no momento, ao invés de repelir um ataque espiritual, pensamentos no mundo espiritual, você acaba absorvendo para si e achando que aqueles sintomas que estão falando no seu subconsciente, estão falando no seu espírito, pertençam a você, quando na verdade é a influência de outro espírito em sua vida que está tentando te prejudicar, tá? Mas se, por exemplo, na placa a cor é branca, ela não vai absorver uma outra onda de cor, ela vai refletir, tá? A mesma coisa também com relação a ataques espirituais. Se sua mente está sã, se você anda tendo bons pensamentos, não está tendo vibração baixa, não encara a vida tudo com pessimismo, negativismo, você conseguiu se libertar de alguns vícios, de alguns hábitos e costumes que antes te prejudicavam, ou seja, você está com a mente sã, com a espiritualidade sã, você reflete todas essas influências espirituais que chegam até você, tá? Sejam elas, essas influências, por exemplo, do mundo espiritual, seja às vezes da própria mente orgânica nossa, pensamentos negativistas, sentimentos pessimistas, sensações que não te auxiliam em nada, não fazem você crescer em nada. E aí você pode perguntar, mas eu estou tendo pensamentos negativistas, eu estou tendo pensamentos pessimistas. Será que estou sofrendo influência espiritual? Pode ser que esteja sofrendo influência espiritual, sim. No caso, você está até absorvendo essa influência espiritual. Mas como eu combato isso? Como eu disse para vocês, uma mente sã, um espírito mais sadio. Ou seja, você não pode deixar que o estresse, o nervosismo dominem a sua vida. Você não pode ficar com a sua mente sempre revoltada com outras pessoas, sempre tentando descontar tanto em você mesmo através de autossabotagem, como a sua raiva em outra pessoa. Você deve vibrar positivamente. Por exemplo, deu uma topada em algo, no momento você começa a xingar, falar palavrão, isso não é bom, tá? Isso deixa uma mancha em nosso espírito. Então se acalma, segura a vontade de xingar, tente manter os pensamentos em dia e sãos.
eu não digo para você ser um robô, não é ser um robô, não é simplesmente, eu vivo só para obedecer ordens, não isso, mas tentar ter uma mente saudável, tentar ter um autocontrole das suas ações e dos seus sentimentos, tá? Se você não tem um controle sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que te impulsiona, como que você vai conseguir, por exemplo, subir um degrau, galgar algo maior em sua vida se você não consegue nem controlar o que você sente? Então, nossos sentimentos, eles são passíveis do nosso controle. Nós devemos ter o controle sobre eles, tá? Tanto de sentimentos como sensações e pensamentos. Então, se você sonhou que está pintando alguma coisa de branco, é com relação a você repelir tudo aquilo que está te fazendo mal na sua vida. Seja costume, seja hábito, seja pensamento, sentimento, sensação, seja vício e seja influência também do mundo espiritual. Você vai ter que lutar contra tudo isso através de disciplina, autocontrole e repelir isso da sua vida, tá? Não diga que você não consegue, não diga que você é fraco, não diga que você pode, porque todos são iguais, todo mundo tem a mesma força dentro de si. Alguns têm essa força adormecida. Então você tem que fazer algo para que essa força acorde dentro de você, e esse algo se chama vontade. Tudo depende da sua vontade, ok? Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, se você sonhou que estava pintando algo de branco e não está conseguindo interpretar, deixa o relato do seu sonho, deixa a sua dúvida também, tá? O que está acontecendo aqui no canal é o seguinte: em cada vídeo que eu estou colocando, algumas pessoas relatam o seu sonho e simplesmente relatam. Eu não entendo se ela quer a interpretação, eu não entendo qual que é a dúvida dela, então por isso que eu estou falando. Quando deixar o seu sonho, quando deixar alguma questão envolvendo o seu sonho, deixa também a sua pergunta, a sua dúvida. Escreve, por que isso aconteceu? Eu não estou conseguindo entender essa parte. Aí eu sei qual o direcionamento melhor tomar para auxiliar nisso, tá bom? Então, não esqueça, se você vai deixar algum comentário ali para tirar dúvida, deixa a sua dúvida por escrito para mim saber aonde eu posso te auxiliar com relação ao sonho que você teve, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!